Olá a todos, eu me chamo Vitor Catunda e sejam bem-vindos ao primeiro vídeo do Cabine Azul. Nesse primeiro vídeo do canal, eu resolvi fazer um breve resumo das minhas últimas leituras e vou compartilhar com vocês. O primeiro livro que eu li recentemente foi o Vermelho, Branco e Sangue Azul, escrito pela Casey McKinston, publicada pela editora Seguinte aqui no Brasil. Vermelho, Branco e Sangue Azul vai narrar a história do Alex, o filho da primeira presidente dos Estados Unidos. O foco do livro vai ser o relacionamento entre ele e o príncipe Harry, o príncipe da Inglaterra. Casey McKinston descreve eles como inimigos, que eles se odeiam, estão o tempo inteiro discutindo e não conseguem ficar perto um do outro. Até que durante o casamento real do irmão do príncipe Harry, acaba acontecendo assim uma grande tragédia, porque o Henry e o Alex acabam tendo uma discussão, acontecendo um escândalo diplomático e a festa acaba sendo arruinada. Para que tudo fique tranquilo na relação diplomática entre os Estados Unidos e a Inglaterra, as duas famílias resolvem que eles iriam passar um tempo junto para a mídia, né? Aquele fazer trabalho voluntário, esse tipo de coisa. E a partir daí, o relacionamento deles vão começar a se desenvolver. É aquele velho clichê de hate to love, de inimigos que passam um tempo junto e começam a perceber que na verdade eles têm coisas em comuns. E quando vão perceber, estão perdidamente apaixonados um pelo outro. E eu gostei muito desse livro. Esse foi um livro que eu li assim depois de uma ressaca literária de mais de um ano. Foi ele que me fez voltar a gostar de ler. E eu realmente gostei bastante desse livro. Teve dois pontos que eu não curti muito, que foi a questão do início do livro. Eu achei que a escrita estava um pouco superficial, porém, no decorrer da narrativa, isso vai mudando e os diálogos vão se tornando cada vez mais intensos e importantes e emocionantes. E quando eu cheguei nas últimas partes do livro, eu me emocionei e chorei. Então assim, eu gostei bastante desse livro. Um outro ponto que eu também não gostei desse livro foi o excesso de cenas hot que a autora coloca, porque assim, uma, duas ou três cenas são até relevantes, porque faz parte do desenvolvimento do relacionamento do personagem. Só muda que depois de um tempo parece que a autora não sabia muito bem o que falar, mas ela queria que o livro tivesse mais páginas, então ela começa a colocar essas cenas mais sensuais só por colocar. Então eu acho que se tivesse um pouco menos dessas cenas, o livro poderia se tornar ainda melhor. E o segundo livro que eu li recentemente foi O Assassinato no Expresso do Oriente, da Agatha Christie, um dos maiores livros da literatura universal, e com certeza você já conhece, e com certeza você também conhece a Agatha Christie, porque essa mulher é um gênio, todo mundo conhece, é aclamadíssima, é um dos romances mais famosos dela, apesar de não ser o livro que mais vendeu, mas é simplesmente incrível a história desse livro. E eu nem vou me adentrar muito nele, porque além de ser extremamente aclamado e conhecido, se eu adentrar muito, eu acho que eu posso acabar dando spoilers e isso vai estragar um pouco a narrativa. Mas o título do livro já resume exatamente o que vai acontecer nele: um assassinato dentro do trem, e por acaso o detetive mais célebre da Agatha Christie vai estar nesse trem. Ele tinha acabado de resolver um caso, estava voltando para casa para poder ter um tempo de descanso, né? E o cara que é responsável ali por tomar conta do trem pede ao Hercule Poirot, que é o detetive criado pela Agatha Christie, está basicamente em todos os livros dela, ele pede para que ele possa resolver esse assassinato. A princípio ele está um pouco resistente, porque ele queria voltar para casa e descansar, só muda que ele vai ficando cada vez mais intrigado pelo caso e ele aceita e começa a investigar, e é só isso que eu tenho para dizer. E vale muito a leitura, simplesmente por ser um livro da Agatha Christie já vale a leitura. E o final desse livro é um dos melhores finais que eu já li na vida, é simplesmente sublime. A minha terceira leitura foi Me Chame Pelo Seu Nome, escrito pelo André Axmann. Esse livro, ultimamente, ele é bem conhecido, é um livro que está bem hypado nos últimos anos e bem aclamado também. Todo mundo
gosta muito dele, a crítica elogiou bastante, então não vou nem me adentrar muito na história dele. Eu sei que, assim, essa já é a minha terceira leitura desse livro, porque eu gosto bastante. É um livro muito bom e eu recomendo muito, principalmente se você já assistiu o filme, eu recomendo que você leia o livro, porque o final é totalmente diferente. Então, assim, o final do livro é um final, assim, agridoce, e eu recomendo bastante que vocês leiam, porque vale muito a pena. O quarto livro que eu li recentemente foi o Memórias Póstumas de Brás Cubas, e esse livro foi uma grande surpresa, porque eu já tinha lido Dom Casmurro, do Machado de Assis, e eu realmente não gostei desse livro. Eu li há pouco tempo, não faz muito tempo, talvez 1 ou 2 anos. Eu li porque era leitura obrigatória para realizar uma prova de português, e assim, talvez eu não tenha gostado porque eu li obrigado, mas eu simplesmente não gostei do livro. Mas eu não vou me adentrar muito no porque eu não gostei de Dom Casmurro, já que eu estou falando de Memórias Póstumas de Brás Cubas. Eu não esperava que eu fosse gostar, né, porque eu não gostei de Dom Casmurro, então eu não tinha grande expectativa, mas no final foi uma grande surpresa e eu gostei. O quinto livro que eu li foi o Carry On, da Rainbow Rowell. Esse é um livro de fantasia, mas também tem uma pitada aqui de romance, principalmente porque a Rainbow Rowell é uma autora de romances. Esse é o primeiro livro de fantasia que ela escreve. Esse livro vai narrar a história de Simon Snow, um bruxo que foi escolhido como o salvador, derrotar o maior mal de todos os tempos. Porém, ele é o pior escolhido possível, porque ele é uma pessoa que não sabe como usar magia direito. Ele tem um grande poder, mas não consegue controlar, além de ser uma pessoa totalmente sem habilidades nenhuma. Ele só consegue resolver seus problemas na base da raiva. Então, durante toda a narrativa do livro, vai ter que aprender a lidar melhor com isso. Além dessa narrativa do O Escolhido, que precisa salvar todo mundo, esse livro também vai trazer um ar ali de investigação, podemos dizer assim, porque o Simon tem um grande inimigo, que é o Bess. Ele teve a sua mãe morta ainda quando criança, e sempre achou que tinha sido simplesmente uma fatalidade por causa de um confronto que ela teve com vampiros, porém ele acaba descobrindo que foi um assassinato. Então o Simon e o Bess, que até então eram inimigos, resolvem fazer as pazes por um tempo, em que o Bess vai ajudar o Simon a derrotar esse grande mal, e o Simon ajuda o Bess a descobrir quem foi que assassinou a mãe dele. Além deles dois, também temos a melhor amiga do Simon, que é a Penélope, e esses três vão trabalhar em conjunto para tentar resolver todos esses casos. A minha sexta leitura do mês, que na verdade não foi nenhuma leitura, porque eu abandonei nas primeiras páginas, foi o livro chamado A Festa do Século. Esse é um livro italiano, então assim, eu estava muito ansioso para poder ler, porque eu não costumo ler muitos livros assim de países fora do eixo comercial, né? A literatura dos Estados Unidos e também da Inglaterra, e também alguns livros nacionais. Então achei muito interessante quando eu descobri que esse era um livro assim bem famoso lá na Itália. Só muda que acabou não me cativando. Eu literalmente só li o primeiro capítulo, porém eu achei a premissa da história bem interessante, então eu ainda pretendo terminar mais pra frente. Nesse livro vai narrar a história de um cara, que eu não lembro exatamente o nome dele agora, só muda que ele resolve fazer uma festa, que vai ser a maior festa da Itália, uma das festas mais célebres e importantes que o território italiano já viu, e ele decide que vai convidar as pessoas mais importantes da sociedade italiana. Políticos, celebridades, artistas, todas essas pessoas estarão presentes na festa dele. Então, um grupo de amigos ali que fazem parte de uma seita satânica, que estão descontentes com a vida porque eles nunca sacrificaram uma pessoa, decidem que irão nessa festa de penetra e sacrificarão a pessoa mais importante. Eu sei que essa é mais ou menos a premissa do livro e eu achei muito interessante, mas infelizmente quando eu comecei a ler acabou não me cativando muito, mas eu ainda pretendo terminar esse livro em breve. O sétimo livro que eu li foi O Cidade dos Ossos, o primeiro volume da saga Os Instrumentos Mortais, da Cassandra Clare. Eu tenho esse livro há muito tempo, eu ganhei em 2015, só muda que eu nunca tinha conseguido ler ele.
eu já tinha tentado 2 vezes, conseguia avançar além da metade, porque eu achava a escrita um pouco cansativa e a história um pouco maçante. Porém, nessas últimas semanas eu decidi dar uma terceira chance para o livro e finalmente consegui terminar ele e gostei bastante. Pretendo até terminar toda a saga e talvez, quem sabe, ler os spin-offs. Eu não vou me adentrar muito na sinopse desse livro, porque eu acho que todos já conhecem, né? É um livro extremamente famoso. O 8º livro que eu li foi o Ilustre Poesia, né? Que é dessa trilogia Eu Me Chamo Antônio. E assim, eu não pretendia muito ler esse livro, porém estava com tempo livre, estava um pouco entediado e eu tinha esse livro na minha estante e decidi ler. E no início eu achei assim, as poesias um pouco quanto simples. Eu não sou uma pessoa assim muito ligada em poesia, não costumo ler muito. Só muda que quando eu cheguei no final das poesias, eu estava emocionado e confesso que até chorei. Além disso, eu não tenho muito mais o que dizer sobre esse livro. Eu gostei e recomendo se você é uma pessoa que gosta de poesia. A minha 9ª leitura foi Os 100 Anos de Solidão, do Gabriel Garcia Marques. Na verdade, eu não consegui terminar esse livro. Eu cheguei na metade e acabei abandonando, porque eu passava horas e horas e horas lendo esse livro e quando eu ia ver, 2 horas depois, eu só tinha lido 30, 40 páginas e isso estava consumindo muito do meu tempo. Já fazia 2 semanas que eu estava lendo esse livro, eu ainda estava na metade, então eu decidi deixar ele um pouquinho assim de lado, mas eu ainda pretendo terminar esse livro. A história estava bem envolvente, eu estava gostando, eu não estava achando difícil de ler, porém o problema principal mesmo foi essa questão de que é uma leitura muito demorada, mas eu estava gostando bastante, então no futuro eu pretendo terminá-lo. E a minha 10ª e última leitura foi A Hora da Estrela, da Clarice Lispector. E esse livro foi uma grande surpresa, porque é a primeira vez que eu leio um livro da Clarice Lispector e eu realmente não sabia o que esperar, porque eu sempre vi muitas pessoas falando que Clarice Lispector é uma autora muito difícil de se entender, os livros são um pouco complexos, só muda que eu não achei, eu achei extremamente fácil de entender. Eu consegui ler bem rápido, principalmente porque é um livro de apenas 100 páginas. Eu devo ter lido mais ou menos em 2 horas a 3 horas e eu gostei bastante. A Hora da Estrela vai narrar a história de um autor que está especulando sobre a vida de uma mulher que ele simplesmente conhece. Só muda que na história não é deixado claro como esse autor conhece essa mulher. Ele simplesmente a conheceu em algum momento. Ele vai narrar então a vida dela e vai especular o que vai acontecer ou vai deixar de acontecer. Então, gente, essas foram as minhas últimas leituras. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, eu peço para você se inscrever no canal, deixar o seu gostei e comenta aqui no comentário se você já leu algum desses livros, qual foi a sua opinião sobre ele, se você também gostou, se você não gostou. E é isso, um grande beijo e até o próximo vídeo.